o cristianismo hoje, é lógico, tem muitos cristãos ainda sofrendo ao redor do mundo. Você já ouviu falar na janela 1040? Não. Janela 1040 é o quadrante do mundo onde tem os países mais hostis ao cristianismo. Onde ser cristão nesses países é querer morrer. Afeganistão, por exemplo, o Tibete, vários desses países assim que não aceitam o cristianismo de maneira, o Iraque, China, sabe, onde você, ou alguns com maior lei de proibição, outro menor, mas lugares terríveis. Você vai para o Paquistão, por exemplo, o cristão sofre lá, são mortos, igrejas são queimadas, todos os cristãos, seja católico, protestante, evangélico, e os missionários que vão para lá são muito raçudos, porque eles vão enfrentando o risco de vida. E embora esses lugares os cristãos sejam muito perseguidos, e também aqui no mundo ocidental, um cristão conservador também sofre oposição nas universidades públicas, por exemplo, tem muitos relatórios de cristãos sendo ridicularizados por sua fé, por serem conservadores, etc. Apesar disso, de modo geral, pelo menos na situação aqui do Ocidente, nós ainda gozamos de liberdade religiosa. Tanto é que eu tô aqui no Inteligência, falou que um dos maiores podcasts vistos aí foi o meu, e é sobre Bíblia. Exato. Não é sobre a minha vida. Eu não vim contar aqui da minha nem falar sobre ET, nem sobre... Vou falar sobre Bíblia. Ou seja, tem liberdade. E tô voltando, tem liberdade. Você tá usando um crucifixo aí, você sai com ele na rua e não acontece nada. Apesar disso, tem lugares onde os cristãos sofrem. E hoje, então... a janela 1040 lá. Não, a janela 1040, exatamente. Esse canto aí, olha, esse onde... traço preto, né? Exatamente. É onde o cristianismo tem maior oposição, são os lugares mais difíceis... Pega a China também. ...de ser cristãos. Exatamente. Egito, Arábia Saudita, não tem muitos países ali. Marrocos. Ser cristão aí não é fácil, não. E ali nós estamos falando de uma população de... ali está 1 bilhão e 400 milhões, mas deve ser mais, porque só a China tem... E a Índia já dão quase 3 bilhões aí. Mas são 23% da população do mundo fica aí. Caramba, 23%. Ó. Agora, fora daí, onde temos a maior liberdade cristã, como eu falei, eu estou aqui falando de Bíblia, você sabe que só um crucifixo não acontece nada, é onde nós estamos mais na situação de Laodiceia. Brigando por placa de igreja, arrogância, cristão detonando com cristão na internet. Esse é um moleque, esse é um ridículo, ele não é cristão, ele não é isso... E se achando os tais. Tem até um episódio que narra envolvendo John Huss e um amigo que estavam visitando grandes catedrais na Europa. E o amigo olhando aquelas catedrais cheias de ouro, como as da Europa, que eram lindas na Idade Média, início da Idade Moderna, o amigo virou para John Huss e falou assim, olha quanto ouro que a igreja tem hoje. Não precisamos mais lamentar como Pedro e João à porta do templo, quando falaram para o mendigo, não tenho prata nem ouro. Porque hoje a igreja tem prata e ouro. Aí John Huss falou, é verdade, temos prata e ouro, mas já não temos mais autoridade para falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Pô. Você tá entendendo? Que paulada, né? Paulada. Quer dizer, hoje a gente tem prata e ouro, tem igreja da Compal, tem TV, tem tudo e tal, mas cadê o nosso poder do Espírito, a unidade cristã? Olha quantos escândalos em nome da fé, quantos cristãos, ao invés de se limitarem a defender a Bíblia de acordo com o que ele interpreta, ele gasta o tempo todo só detonando contra o cristão. O prazer dele é ser especialista em detonar pessoas, sabe? Nós estamos no período de Laodiceia, nós achamos que temos tudo e não reconhecemos que somos pobres, nus. Posso contar uma parábola que ilustra isso? Essa parábola, inclusive, é verdadeira. Uma vez, numa cidade europeia, havia um lugarejo, onde as pessoas tinham o seguinte comportamento, Vilela. Elas acho que até eu contei essa história aqui num dos primeiros podcasts, eu vou contar de novo, porque ela ilustra bem a situação do Laodiceia. As pessoas saíam cedo para o trabalho e elas deixavam as casas delas e caminhavam 4, 5, 8 quilômetros para a lavoura. E passavam o dia inteiro trabalhando na lavoura, à noitinha voltavam, guardavam as ferramentas, tomavam banho, tomavam banho, limpavam o pé ali, e não era banho mesmo, né? Iam dormir, para no outro dia fazer isso de novo. Qual era a rotina? Acordava com o nascer do sol, tomavam de jejum, todo mundo saía assobiando pela estrada 10 quilômetros, 8 quilômetros, até a lavoura, trabalhavam o dia inteiro na lavoura, ao pôr do sol voltavam, dormiam e assim continuava. Mudou-se para aquela cidade um circo.
desses circos itinerantes, e havia 2 palhaços ali, o circo todo era apenas de 2 palhaços. E as pessoas riam demais com as palhaçadas que os 2 humoristas faziam. Eles contavam as piadas, davam cambalhota, aquelas roupas coloridas de palhaço, com boneco, e o pessoal ria, ria, ria. E a rotina da cidade mudou, porque agora eles acordavam cedo, iam para o lugar lá na lavoura, à noitinha voltavam, antes de dormir, assistiam o espetáculo, e depois que assistiam o espetáculo, ia todo mundo para casa rindo, até segurando a barriga de tanto rir, para no outro dia fazer tudo de novo. E enquanto eles estavam trabalhando, Cassino Anúncio, veja a hora de chegar lá, qual vai ser a piada que os palhaços vão contar hoje à noite. Aconteceu que um dia, enquanto as famílias estavam trabalhando na lavoura, o mato em volta da cidade estava seco e de fácil combustão, e começou a pegar fogo. Os palhaços estavam no circo se aprontando para o show, maquiando, colocando nariz, a peruca, aquela roupa colorida, quando um olhou pela janela e falou assim, tá sentindo cheio de queimado? O outro, eu tô. Tá pegando fogo! O fogo tá alastrando, vai chegar na cidade. Então vamos apagar o fogo. Não dá para apagar o fogo, a gente tem que chamar o pessoal para ajudar, só nós 2 não damos conta. É verdade, então vamos chamar o povo. Vamos tirar a roupa. Não dá tempo. Até a gente tirar toda essa roupa aqui e tirar a maquiagem, já queimou tudo. Vamos assim mesmo. E lá foram, Vilela, os 2 palhaços, estrada fora, gritando e gesticulando. Vestidos de palhaço. Quando o povo da lavoura viu, o que você acha que aconteceu? Ninguém levou a sério. Pior, não só não levaram a sério, quando começaram a rir. A rir, claro. E quanto mais os palhaços gritavam, fogo, fogo, mais engraçado ficava. E a história diz que o fogo pegou as casas, o trailer, o circo, a perda foi total. Todos perderam tudo. Jesus, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório, o que vos parece? Onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Vilela, você que já fez muito stand-up e tudo mais, você fazer o humor no palco, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando eu não tenho uma vida coerente com aquilo que eu digo acreditar. Perfeito. Aí parece uma piada. Eu falo que Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como alguém que está esperando Jesus voltar. Eu falo que Jesus mandou amar ao próximo como a si mesmo e eu só uso a minha influência na internet para detonar com pessoas. Onde é que está o amor que Jesus mandou? Onde é que está o amor? Tem pessoas que são especializadas em denúncia. Eles não são especializadas em amar. Eles querem, ao invés de apenas anunciar a verdade, eles só querem combater o erro. Há uma diferença. Eu quero anunciar a verdade ou eu quero combater o erro? Ah, a mesma coisa, não é. Porque dependendo da ênfase, tem pessoas, por exemplo, que falam mais do diabo do que de Jesus. Ele quer tanto combater os ardis de Satanás. Uma vez teve um pregador que um irmão chamou e falou assim, pastor, nós temos que denunciar os ardis de Satanás, irmão. Tudo bem, pastor, temos que denunciar os ardis de Satanás. Mas o senhor já notou que no seu púlpito, eu contei, o senhor citou só no último sermão 118 vezes a palavra diabo e Satanás e apenas 4 vezes a palavra Jesus. Então, quando eu sou especialista em denunciar, eu acabo nunca anunciando a verdade, porque eu estou ocupado demais só em denunciando o erro, só em criticando pessoas. Aí, quem não é da Bíblia, quem não é da igreja, olha para mim e ri. Porque eu falo que eu acredito em Jesus, eu acredito no amor, eu acredito na volta de Jesus, mas eu não vivo como quem está esperando a volta de Jesus. Então eu sou como aquele palhaço tentando alertar o mundo de um incêndio sério. Eu pareço apenas um stand-up, que tem o seu lugar no palco. Você contando uma piada de humor no palco, eu vou dar risada e vou achar legal. Mas fora desse contexto. Mas fora desse contexto? Então você entendeu o problema? Claro. Laodiceia é isso. Laodiceia é o povo perdendo aquela... É até interessante essência. que a palavra Laodiceia, laos em grego, significa povo. De onde é a palavra leigo. Dikeia significa justiça. A deusa Dikeia é a deusa da justiça. Então Laodiceia seria a justiça, o juízo do povo, ou o povo que julga. Há um trocadilho no grego, você pode traduzir como a justiça do povo ou o povo que julga. Então aqui, nessa série de 7 cartas, João resumiu a história do cristianismo desde a sua época até a volta de Jesus. E ele deve ter terminado a última carta preocupado, porque a última carta não mostra um cristianismo rico, fervoroso, maravilhoso. Mostra um cristianismo empobrecido espiritualmente. Aí Deus vai
que é quando ele vê a visão de Deus no céu. Aí Você eu vou acredita- resumir isso Você aqui. acredita que essas visões eram uma coisa...